Olá, pessoal, boa noite. Vamos dar início à nossa live de hoje. Tudo bem com vocês? Todo mundo descansou? Semana passada, né? Os 4 dias que nós tivemos. Então, nós vamos começar, para a gente assim iniciar hoje a nossa live, nós vamos retomar o que nós fizemos na aula passada, o que nós discutimos, o slide, né, já estudado, e hoje a gente vai caminhar um pouquinho mais, avançar um pouquinho mais no conteúdo, tá? Também da aula passada. Então, nós iniciamos o nosso curso com conteúdo sobre advérbios, lembrando, né, que o curso de Morfologia 2 vai focar nas classes de palavras invariáveis. Então, nós vamos agora, tá sem som? Deixa eu só ajustar aqui. Agora deu, né? Ok, vocês estão me ouvindo? Então, vamos lá. Ok, tá. Não estava me ouvindo, né? Estava sem som? Certo, então, deixa eu só retomar o que eu disse. Nós vamos começar a nossa live de hoje, fazendo assim, recapitulando, né, recordando o que nós vimos no primeiro dia do nosso curso, que foi quarta-feira, né, depois nós tivemos, quinta-feira nós não tivemos live, veio a, né, a emenda de dia santo, então nós vamos retomar o slide de quarta, para a gente continuar o nosso conteúdo sobre advérbios, certo? Então, eu vou só compartilhar com vocês o primeiro slide. Então, foi nossa primeira aula, o dia 5 do... Ai, eu fiz do 3, hein? 5 do 4. Eu estou lá em março. Então, nossa primeira aula foi no dia 5 de abril, né? E nós introduzimos o conteúdo estudando os advérbios. Então, até eu coloquei, né, estudo dos advérbios 1, para a gente poder separar o 1, o 2, o 2 a gente prossegue, né, o conteúdo, tá? Então, assim, para a gente se situar, né, o que nós estudamos em relação ao advérbio? Então, nós vimos que o advérbio, ele é definido, né, sob o ponto de vista semântico, sintático e morfológico, tá? Então, do ponto de vista semântico, o que é o advérbio? O advérbio, ele traz sentido a determinadas palavras. Que palavras são essas? Ao verbo, ao adjetivo ou ao próprio advérbio. E ele estabelece ali um valor, assim, semântico diz respeito ao sentido. Esse valor semântico pode ser um valor semântico de afirmação, de acréscimo, de negação, de modo, de lugar, de tempo, de dúvida. Então, são vários, né, sentidos que são gerados a partir do uso do advérbio no enunciado, no texto, né? Do ponto de vista morfológico, nós dizemos que o advérbio não se flexiona em gênero nem em número, mas existe a flexão do advérbio por meio de grau. Então, ele pode variar em grau, por meio da derivação. É o que nós vamos ver hoje. Então, hoje a gente vai estudar sobre o grau do advérbio. Por isso que o advérbio, como ele não flexiona em gênero nem em número, o que é o gênero? O masculino e o feminino, né? Um número é o singular e o plural. Então, como não existe essa variação em gênero e número, o advérbio, ele se torna uma palavra, ele é uma palavra invariável, tá? Do ponto de vista sintático, ou seja, da posição que ele ocupa na oração no período, o advérbio exerce a função sintática de adjunto adverbial, tá? Então, a função sintática dele é adjunto adverbial, certo? Bem, então, é isso que nós vimos, né, a definição, aqui alguns exemplos, né, fizemos as atividades, só para situá-los no que a gente já viu até agora. Então, nós fizemos essas atividades, depois a gente entrou aqui, né, nos advérbios interrogativos, quando, como, onde, porquê, são advérbios interrogativos, de tempo, de modo, de lugar e de causa. Né? Os 3 primeiros, quando, como e onde, são chamados, né, de advérbios relativos, porque quando exercem papel de pronomes relativos.
E podem aparecer também nas orações interrogativas diretas ou indiretas. E os advérbios são classificados conforme o sentido que eles assumem, né? Então, nós temos advérbios de afirmação, aí, daí, a gramática, né, ela estabelece a palavra que expressa sentido de afirmação, a locução adverbial, que é um grupo de palavras, né, que expressam também, que expressam, né, o sentido de advérbio e os advérbios que são terminados em mente. Então, nós temos aqui o advérbio de afirmação, advérbio de negação, de modo, de tempo, o advérbio de lugar, o advérbio de dúvida, o advérbio de intensidade, de causa, concessão, conformidade, instrumento, assunto. Acho que eu pulei bastante, hein? Companhia, preço, quantidade, ordem. Então, eles expressam também quantidade, ordem, medida, peso, matéria, proporção, reciprocidade, favor, exclusão, inclusão, consequência e conclusão. Então, vocês viram que são várias as classificações dos advérbios, né? Então, quando normalmente a gente ensina ali no ensino fundamental, nós ensinamos o básico, né? Então, os advérbios básicos, né? Que é um engano, assim, eu acho que é um erro, porque eu acho que desde cedo nós temos que, quanto mais informação nós tivermos a respeito da estrutura da nossa língua, é melhor, né? Para a gente já se adaptar, se familiarizar com a norma, com a gramática normativa, né? Com a nossa gramática em si, tá? Então, na aula passada, foi basicamente isso que nós estudamos. Agora, na aula de hoje, esse conteúdo está disponível já no Moodle, tá? Então, é só acessar, é só baixar o material, o conteúdo. Se vocês quiserem imprimir, né, fiquem à vontade, pode imprimir. Isso, isso. Agora a gente vai lá para a aula de hoje, para o nosso slide de hoje, tá? Vamos lá. Meu Deus, só está saindo 3, eu esqueci. Nós vamos prosseguir com o conteúdo sobre advérbios, tá? Então, o que nós vamos estudar hoje? Primeiro, a variação do advérbio em grau. Então, o que seria o grau, né? Quando nós estudamos grau da palavra, né? Do ponto de vista morfológico, então a gente vai dizer que a palavra está no aumentativo, ou ela está no diminutivo, isso em termos de substantivo, né? Em termos de adjetivo, nós dizemos, né, que o grau do adjetivo, ele varia de acordo, ou você tem um adjetivo no grau comparativo, ou você tem um adjetivo no grau superlativo, então é diferente do substantivo, né? E o advérbio também, ele vai ter essa mesma classificação, claro, né, com outra cara, mas ele vai ter a mesma classificação do adjetivo. Então, o grau do advérbio, nós vamos ter 2 tipos de graus, né, em relação ao advérbio, o grau comparativo e o grau superlativo, tá? Então, o que significa grau, né, do advérbio? O advérbio, ele é intensificado quando o advérbio é intensificado por outro advérbio, ou por um afixo. O que é o afixo? Normalmente, aqui nós vamos ter um sufixo, né? O sufixo é aquele elemento, é um elemento que se articula ao radical, ao final do radical da palavra, tá? Então, isso que vai determinar a variação em grau do advérbio.
Então, são dois tipos de graus, né? Então, nós temos o grau comparativo e o superlativo. O comparativo, assim como o grau comparativo, assim como o comparativo, né, em relação ao adjetivo, em relação ao advérbio é a mesma coisa. Então, nós vamos ter o comparativo de igualdade, de superioridade e de inferioridade. Então, como que isso vai funcionar? Igualdade, a gente vai usar a expressão tão como, tão quanto, né? Então, exemplo, olha, aquela menina escreve tão depressa. Eu vou só marcar aqui o advérbio. Tão depressa quanto ou como eu. Então, por onde que está o advérbio aqui? Está aqui no tão, tá? Tão depressa. Mas só que eu estou comparando, né, a escrita apressada, a escrita rápida daquela menina com a minha escrita. Então, é a mesma coisa da gente dizer, aquela menina escreve tão depressa, eu escrevo tão depressa, tá? Então, é essa variação, né, de grau em relação ao grau comparativo de igualdade, quando você compara dois seres, né, num mesmo nível, colocando-os, né, em pé de igualdade. O grau comparativo de superioridade, a gente já vai usar aqui o mais. Então, veja, aquela menina escreve mais depressa do que eu. Então, eu escrevo menos depressa do que aquela menina, ela escreve mais. Percebam que tanto tão quanto mais são advérbios que intensificam, tá? Eles intensificam. E o grau comparativo de inferioridade, né? Já sabe, nós vamos usar o menos. Aquela menina escreve menos depressa do que eu. Tá? Então, essas palavras, esses advérbios, tão depressa, mais depressa, menos depressa, comparando, né, estabelecendo ali na frase, estabelecendo no período uma comparação, nós dizemos que o advérbio se situa no comparativo, no grau comparativo, tá? É interessante que vocês têm aqui, olha, veja que o advérbio, o grau comparativo, tanto do advérbio quanto do adjetivo, eles caminham juntos, eles estão ali solidários, tá? Por quê? Porque eu preciso do advérbio, eu preciso também do adjetivo para que haja comparação, tá? Para que eu estabeleça essa comparação. O adjetivo que nós temos aqui, em todos esses períodos, é o depressa, tá? Então, depressa é o adjetivo. Aquela menina escreve depressa. Aliás, deixa eu ver aqui, o advérbio é intensificado por outro advérbio. Veja só, desculpa que eu dei uma informação errada. Depressa não é adjetivo, depressa é um advérbio, tá? Então, depressa é modo. Eu vou ticar aqui em vermelho. Então, vamos voltar aqui à definição. Eu vou ticar em vermelho. Então, depressa é modo. Se a gente diz assim, aquela menina escreve depressa, ponto. Você vê, percebam, né, que nós temos aqui o verbo escrever. Então, verbo, ação, escrever. Aquela menina, agora a gente vai fazer a pergunta ao verbo. Aquela menina escreve, parei aí. Aquela menina escreve de que modo? Depressa. Então, eu agreguei aí uma circunstância de modo, porque o verbo escrever, ele pode ser um verbo também intransitivo, ou seja, ele não exige complemento verbal, como pode ser um verbo transitivo, tá? Nesse contexto aí, ele é um verbo intransitivo. Aquela menina escreve, pronto, bastou eu dar essa informação. Agora, o que nós acrescentamos? Nós acrescentamos aqui um advérbio de modo. Para intensificar esse advérbio de modo, nós usamos um outro advérbio, que é o tão, que é o mais e que é o menos. Quando a gente utiliza esse intensificador, tá, do advérbio depressa,
e estabelecemos ali comparações, então, nós temos a variação do advérbio, né, no grau comparativo. Então, o advérbio está variando no grau comparativo, tá? E também, depois do comparativo, né, agora a gente também tem o grau superlativo. O grau superlativo, ele pode ser apenas superlativo absoluto. O grau superlativo absoluto, ele se subdivide, né, em sintético ou analítico. O sintético, o grau superlativo absoluto sintético é quando nós usamos o sufixo íssimo ou issimamente. Eu vou só marcar em vermelho. Então, íssimo ou issimamente. Ele estava muitíssimo bêbado, tá? Então, ele estava bêbado. Ele estava muito bêbado. Ok, até aí tudo bem. Agora, quando a gente diz ele estava muitíssimo bêbado, o muitíssimo intensifica. Ele é um advérbio, né, que é mais, como dizer, ele intensifica muito mais do que somente quando a gente utiliza o muito, tá? Nós usamos aqui, nós agregamos a palavra muito ao advérbio muito, nós acrescentamos, né, o sufixo íssimo aqui. Ele acordou apressadissimamente, olha, fica até extensa, né, a escrita do advérbio. Ele acordou apressadissimamente. Eu poderia dizer apressadíssimo, ok, estaria de acordo também. E o grau superlativo analítico é quando nós usamos um advérbio modificando o outro advérbio, claro, sem o sufixo. O sufixo é esse acréscimo aqui, issimamente. Deixa eu marcar aqui para a gente... Tá? Então, tanto íssimo quanto issimamente são sufixos, tá? É o que a gente chama de afixo. Sufixo é um afixo. E o analítico, por exemplo, eu corri muito bem naquela prova. Então, veja bem, eu corri bem naquela prova. Ok. Eu já tenho um advérbio de modo, bem, né? Então, eu corri bem. Agora, quando a gente acrescenta aqui, coloca um advérbio que intensifica, esse outro advérbio já mudou o sentido. Eu corri muito bem, intensifiquei. Ela corre bem mal, intensificou também. Mal aqui, advérbio. Ela corre mal, ok, até aí tudo bem, é normal. Agora, ela corre bem mal, olha, aumentou, né? Então, houve essa mudança em grau, né? Essa variação em grau. É diferente. Então, intensificou. Tá? Deixa eu ver aqui. Então, o grau superlativo, só recapitulando, ele pode ser apenas absoluto, sintético ou analítico. É diferente do grau superlativo do adjetivo, porque o grau superlativo do adjetivo, ele é absoluto, sintético e analítico, e ele também é relativo, né, de superioridade e inferioridade. Então, aqui a gente só vai ter, quando nós quando nós definimos, né, o grau do advérbio, nós temos apenas o grau superlativo absoluto, sintético ou analítico. Agora, aqui são algumas observações, tá? Primeiro, os advérbios bem e mal no grau superlativo absoluto sintético viram ótimo e péssimo, né? Então, eu corri ótimo, ou eu corri otimamente naquela prova. Ela corre péssimo, ou ela corre pessimamente, tá? Naquela prova.
Então, no grau superlativo absoluto sintético, não existe muito bem, muito mal, né? Então, ou você usa ótimo, ou você usa péssimo, tá? Para você resumir, sintetizar o advérbio. Existe também o grau superlativo intensivo, que expressa os limites de possibilidade cuja estrutura fixa é o mais, o menos, ou o melhor, o pior, mais advérbio, mais expressão de possibilidade. Vamos entender isso daqui na frase. Chegaremos o mais, então vamos esticar aqui. Chegaremos o mais, ou, né, rapidamente, ó, o mais rapidamente, que é o advérbio, e a expressão de possibilidade, que é possível. Vou fazer ela em itálico, tá? Então, o que se explica aqui na 2 é isso que eu fiz aqui com vocês, né? Então, nós vamos marcar a expressão o mais, então, chegaremos o mais o advérbio rapidamente, mais a expressão de possibilidade, que é possível. Ou também podemos dizer, chegaremos o mais rapidamente que pudermos, né? Se a gente for desenvolver possível, se a gente quiser desenvolver para uma oração, fica dessa forma, chegaremos o mais rapidamente que pudermos. Tá? Tem muitas, eu falo que são várias regras, né? Muitas regras, gente. Então, pegar mesmo e ler e estudar mesmo essas regras, né? Para ajudá-los. Antes de particípios ou adjetivos, mais bem ou melhor, e mais mal ou pior, são formas que podem ser usadas de acordo com esses gramáticos aqui, o Bechara, de acordo com Pascoal Segala, de acordo com Souza e Silva, Celso, Luft, Maria Helena Mendes Neves, Vasco Botelho do Amaral, João Ribeiro. Então, esses gramáticos, eles admitem, eles apresentam, né, essa possibilidade aqui. Por exemplo, esta casa é mais bem mobiliada que a outra. Se eu não quero usar o mais bem, eu vou usar o melhor. Esta casa é melhor mobiliada que a outra. Estes alunos são mais mal educados que aqueles. Fica estranho, tem gramáticos que não usam, né? Mesmo a gente, quando faz assim uma escrita, uma redação, a gente evita por causa do som, por causa do efeito, né? Acústico, então não fica legal, fica estranho, né? Quando nós pronunciamos. Fica melhor a gente dizer, estes alunos são pior educados que aqueles, tá? Lembrando que pior aqui é advérbio, então ele não varia. A maioria dos gramáticos e das bancas repudiam a visão dizendo que a forma culta é tão somente essa. O que eles dizem? Só se usa mais bem ou mais mal antes de particípios ou adjetivos. Por exemplo, esta casa é mais bem mobiliada, ok. Que a outra, estes alunos são mais mal educados que aqueles, tá? Então, já é visão, assim, de gramáticos, de bancas, vamos dizer assim, são questões que dificilmente vão ser cobradas, né, em concurso por gerarem conflitos ali, tá, na hora de pensar, né, alguns aceitam, outros não aceitam, então, como diz, é preferível a gente pegar algo que todos estão de acordo, né. Isso é importante, ó, o valor discursivo do advérbio. O que é o valor discursivo do advérbio? Qual é, né, a função no discurso? Né? O que ele faz ali no texto? O que ele promove no texto? Então, o advérbio,
ele pode ter o valor anafórico, catafórico ou valor deítico, tá? Deítico aqui são as palavras que são usadas para apontar, para mostrar, né? Por exemplo, alguns advérbios de lugar. Vamos começar aqui com os tipos de advérbio, né? Alguns advérbios de lugar. Aí deve estar fazendo calor, mas aqui está um frio de doer. Então, veja que nós temos aí o advérbio aí e nós temos o advérbio aqui, que são advérbios de lugar. Eles apontam, eles marcam, né? Eles marcam um local, então por isso que eles adquirem esse valor deítico, tá? Aí e aqui, lá e cá. Tanto, deixa só eu ver se tem alguma, aqui, valor anafórico. Vamos ver agora qual quando o advérbio, ele tem esse valor anafórico. O que é anáfora? Primeiro, deixa eu só situar aqui vocês em relação à questão de anáfora e de catáfora, né? Então, são recursos coesivos. Anáfora e catáfora diz respeito, né, às questões, assim, de coesão textual. Então, quando nós estudamos coesão textual, nós vamos ver ali que existem palavras que retomam uma ideia que foi dita anteriormente. Então, quando essa palavra retoma uma ideia dita anteriormente, nós dizemos que essa palavra adquire valor discursivo anafórico, tá? Quando a palavra vai fazer remissão, vai fazer referência, né? Vai fazer referência a algo que será dito. Então, nós dizemos que o valor discursivo daquela palavra é de catáfora. Então, ela tem um valor catafórico. Então, anáfora é para trás. Eu sempre falo assim para que as pessoas entendam, os alunos entendam. Então, anáfora é aquilo que eu vou voltar, né? Então, a palavra, ela faz referência a algo que foi dito, remissão a algo que foi dito já foi colocado antes. E catáfora, ela vai dizer ainda, ela ainda não disse, né? Ela ainda não fez ali referência àquilo que que ainda vai ser dito, né? Então, a anáfora é para trás, a catáfora é para frente, tá? Então, exemplo, tanto no Rio como em São Paulo, há tráfico de drogas, enquanto aqui as UPPs vêm melhorando o cenário carioca. Lá há outras intervenções. Então, veja só, aqui nós vamos ter aqui o advérbio de lugar e lá. O que eles vão retomar aqui? Então, veja, tanto no Rio como em São Paulo, há tráfico de drogas. Pronto, né? Uma informação posta já aqui de primeira mão. Enquanto aqui as UPPs vêm melhorando o cenário carioca. Então, aqui ele retoma Rio de Janeiro. Então, ele vai fazer referência, remissão à palavra Rio. Lá, São Paulo, então, se aqui, como que eu sei que aqui é Rio? Por causa do cenário carioca. Então, veja que aqui nós temos uma pista, né, que foi colocado cenário carioca, então, só pode ser Rio de Janeiro. Então, aqui remete ao Rio. E lá remete a São Paulo, tá? E agora, quando tem valor catafórico, veja, apenas lá é o lugar onde eu quero viver o fim da vida. Não falou onde que é esse lá. Até então, nós não sabemos. Apenas lá é o lugar onde eu quero viver o fim da vida. Pronto, vou parar aí. Né? Não tem um texto antes disso, então eu não sei a que se refere o lá. Agora eu vou ter a explicação. Então, normalmente, quando a palavra ela tem valor catafórico, nós usamos aqui esse sinal de pontuação, nós usamos os 2 pontos para poder citar Campos do Jordão, tá? Então, lá se refere a Campos do Jordão, certo?
que foi citado depois do advérbio. Então, o que se cita antes do advérbio, nós temos anáfora. O que é citado depois do advérbio, catáfora, né? Também aqui, veja, alguns advérbios de tempo, olha, valor deítico, valor anafórico. Ontem, muito sol. Hoje, só chuva. Amanhã será o quê? Então, são os apontamentos, né? Ontem, hoje, amanhã. Não faz referência a nenhuma ideia do texto. Apenas aponta, apenas situa. Por isso que o valor é deítico. Valor anafórico, vamos ver aqui. Reinaldo chegou às 2 da manhã bêbado. Foi acordar às 2 da tarde do dia seguinte. Só então, ou só aí, se deu conta que tinha de ligar para sua mãe. Então, o valor do aí ou do então é anafórico. Por quê? Porque houve uma ideia antes. Então, esse aí, ele retoma tudo que se disse antes, né? Sobre, olha, Reinaldo chegou às 2, foi acordar. Então, foi acordar às 2 da tarde do dia seguinte. A partir desse horário que ele acordou, que ele se deu conta de que tinha de ligar para a mãe dele, né? Então, aí retoma esse enunciado aqui, foi acordar às 2 da tarde do dia seguinte, tá? Retoma isso que eu marquei aqui. Então, o valor é anafórico. Advérbio de modo, assim, né? Advérbio de modo assim. Deixa eu colocar ele entre aspas, para a gente não emendar aqui com o modo. As mulheres sempre foram assim, leais e vingativas. Então, veja que esse advérbio assim ainda não se colocou, né? Não se citou como que eram as mulheres. Então, esse assim, depois que cita, né? Caracteriza, aponta. Esse é o valor catafórico. As meninas levavam os salgados, os rapazes levavam as bebidas, e era assim que a gente fazia as festinhas. Assim como, do jeito que se disse antes, as meninas levando os salgados, os rapazes levando bebidas. Então, assim, ele retoma a oração, essas orações anteriores. Olha que interessante, né? Ele retoma todas essas orações aqui, tá? Então, o valor que ele tem é de anáfora, valor anafórico. Isso é importante, porque isso cai em concurso, tá? Quando o advérbio assume ou tem valor anafórico e quando o advérbio tem valor catafórico. Vamos fazer aqui um exercício, gente, para não deixar tudo para, assim, depois que eu explico, né? Eu só vou explicando, 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 depois fica aquele amontoado de exercícios por último. Então, vamos lá, vamos começar com a atividade aqui. Vou dar um tempo, né? A gente vai fazer conforme aquela dinâmica que nós fizemos, muitos são novos, né, neste curso, então, mas já entendeu a dinâmica. Então, vocês vão ler a atividade e responder, já pode colocar a resposta no chat, tá? Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem sobre a atividade. Vocês vão ver que nós vamos ter questões fáceis e questões mais complexas, nós vamos trabalhar isso hoje, tá? Essa questão, acho que até ela caiu em na primeira atividade, né, lá do Moodle. Foi a primeira, acho que uma das primeiras questões lá, né, do Moodle. Ótimo. A maioria está respondendo letra A, né? Joia, então, dá para a gente já resolver, né? Então, veja, em todas as alternativas, há 2 advérbios, exceto em ele permaneceu muito calado. Amanhã não iremos ao cinema. O menino ontem cantou desafinadamente. Tranquilamente realizou-se hoje o jogo. Ela falou calma e sabiamente. Por que a letra A? Eu sei que a maioria marcou a letra A. Então, veja só, qual é o advérbio,
né, que nós temos aí na letra A. Vamos pôr aí no chat. Qual advérbio aparece na letra A? Isso, muito. É somente ele? Joia. E calado é o quê? O muito ele modifica permaneceu ou ele modifica calado? O que vocês acham? Já identificaram o advérbio é muito. Muito, ele modifica, ele vai modificar mesmo, ou permaneceu ou calado. Sim, ele modifica permaneceu ou calado. E aí? Ninguém? Isso, adjetivo. Qual que é o adjetivo? É ótimo, isso mesmo. Ele vai modificar o adjetivo, e o adjetivo aqui é calado. Ótimo. Pronto, chegou. Tá? Então, veja, o advérbio modifica o adjetivo, calado. Permaneceu, que é o verbo. Tá? Então, ele permaneceu calado. Aliás, esse verbo aqui nós chamamos de verbo de ligação, né? Quando a gente estuda ali a estrutura do período simples, você tem, né, o predicado nominal, a gente estuda o predicado nominal, e nós vemos que o predicado nominal, ele apresenta verbo de ligação, tá? Então, a resposta é a letra A mesmo, vocês acertaram, ok. Vamos ver aqui na letra, vamos ver os outros, que não adianta nada a gente já chegar à resposta e não entender as outras alternativas. Amanhã não iremos ao cinema. Quais são os advérbios aí? Certo? Amanhã e não. Então, aqui nós temos dois advérbios, ok. O menino ontem cantou desafinadamente. Quais são os advérbios? Exato, ontem e desafinadamente, certinho, tá? Então, você tem um advérbio de tempo e tem um advérbio de modo. Tranquilamente realizou-se hoje o jogo. Quais são os advérbios? Tranquilamente e hoje, certinho. Então, veja, esses advérbios, desafinadamente, modo, tranquilamente também aqui, modo, nós podemos interpretar, né, de modo tranquilo, de modo desafinado. Ela falou, então, na letra D, teve uma resposta aí, né, letra D não é. Na letra D nós temos dois advérbios, o tranquilamente e hoje, tá? Então, não é a resposta. Isso, ela falou calma e sabiamente. Olha que interessante, pessoal. Às vezes você olha a palavra calma, porque a palavra calma, solta, vamos dizer assim, né? Sem estar relacionada ao enunciado, ela pode ser adjetivo, né? E pode ser advérbio, ela pode, tanto, né? Ela não apresenta apenas uma classe de palavras. Se eu digo assim, a menina está calma, então calma é adjetivo, a menina está calma. Ela é calma, adjetivo. Ela é uma pessoa calma, adjetivo. Agora, veja só que nós temos aqui o que vai comandar, o que vai determinar aqui, né? O que calma vai ser, se é adjetivo, se é advérbio, é o verbo falou, tá? Exato, ele modifica o verbo, é o modo como ele fala, certinho? A Thaís já colocou ali no chat. Então, ela falou com calma. E ela falou com sabedoria. Olha que interessante, interpretando. Esse é o valor semântico do advérbio. Então, ela falou calma e sabiamente. Quando você tem, é uma outra regra, né?
Quando você tem dois advérbios no mesmo contexto, no mesmo período, e você vai usar ali, acrescentar a um advérbio o sufixo mente. Você não pode usar o sufixo mente nos dois advérbios, ou seja, você não pode dizer, ela falou calmamente e sabiamente. Então, um fica normal, ela falou calma, e o outro, no outro, você acrescenta o sufixo mente. Então, ela falou calma e sabiamente. Tá? Essa é regra. Muito bem. Se tiver alguma pergunta, vocês podem colocar aí, tá? Próxima questão, podem ler também essa. Assinale a alternativa em que a palavra meio funciona como advérbio. Agora vocês vão fazer isso comigo também, tá? Daí a gente vai estudando juntos, vocês vão aprendendo juntos também. Só aumentar um pouquinho. Todos responderam letra A? Vamos ver, né? Todos colocaram letra A. Pronto. Achei-o meio triste, certo? Como que vocês chegaram a essa resposta? Como que vocês fizeram isso? Meio triste, um pouco triste, ok. Mas tem mais coisa aí. O que meio tá... a palavra meio, o advérbio meio, né? Está modificando qual palavra? Já falei, né? Advérbio. Opa. Professor tem a língua solta, né? Então, meio, ele está modificando exato. Então, veja bem, vamos voltar lá na aula passada, né? Qual é, sob o ponto de vista morfológico, o advérbio modifica o adjetivo, o verbo ou o próprio advérbio, um outro advérbio, certo? Então, triste aqui é adjetivo. Achei-o meio triste. E quem colocou também achei um pouco triste certinho. Fez o raciocínio também de acordo, né? Você substituindo também, né, Thaís, por outro advérbio. Joia. Agora, veja só quero meio, então a resposta é a letra A. Vamos marcar aqui a letra A. E nessa letra B? Na letra B, só quero meio metro. A palavra meio aqui, se ele não é advérbio, o que ele é então? É bom que a gente volta um pouquinho à classe de palavras, né? As outras que a gente já viu. Bem? Só quero meio metro. Então, meio aqui é o quê? Qual é a classe gramatical de meio aí? Sim, se refere à medida. E medida vai... Exato, está lá na classe do numeral, na classe de palavras do numeral. Parei no meio da avenida. E o meio da avenida, e esse daí, qual que é a classe de palavras de meio? Parei no meio, presta atenção aí, tá? Veja, só quero meio metro. Então, você tem substantivo aqui, metro, e você tem numeral. Exato. Parei no meio da avenida, é o espaço. A gente pode achar que é numeral, não é. É um substantivo. Pô, mas como que eu sei que é substantivo? Não é metade da avenida? Né? Não é ideia de fração ali? É ideia. Porém, a gente não pode ficar só aqui nesse caso, você não vai ver o valor semântico, você vai ver o valor morfológico que meio tem. Né? Então, sob o ponto de vista morfológico, meio aqui, ele é determinado pelo artigo o. Então, o meio da avenida, a metade da avenida, exatamente, Thaís colocou lá, artigo o. Comprei 1,5 metro. E meio aqui é o quê? 1,5 metro. Comprei 2 metros. Comprei 3 metros. Aí a gente vai substituir quantidade, né? Então, seria, aqui nesse caso, é numeral. Tá? Comprei 1,5 metro, aí você faz a substituição. Comprei 2 metros, comprei 3 metros. Aqui não significa
artigo 1 aqui é o numeral. 1 metro é quantidade, tá? 1,5 metros. Descobrir o meio de acertar. E meio aqui? É numeral? Qual é a classe de palavras que meio tem aí? Substantivo. Olha. Por que é substantivo? Porque ele vem determinado pelo artigo o meio. Tá vendo? Então, veja só, né, que uma palavra, ela pode pertencer a mais de uma classe gramatical. Então, meio é advérbio, pode ser advérbio, meio pode ser numeral e meio pode ser substantivo, tá? Certinho. Vamos para a próxima questão. Podem fazer esse daí, isso é interessante. Eu achei essa questão bem interessante. Assinale a alternativa em que somente advérbios foram acrescentados à frase. O tempo passou. Então, veja que a frase é essa: o tempo passou. Vocês têm que ver a alternativa, a alternativa que apresenta apenas advérbios acrescentados a essa frase. Ok, aqui nós vamos ter 2 problemas, tá? Veja bem, eu até coloquei essa questão, só que a banca não pensou, né, nessa outra questão, desse outro problema. Daí eu vou colocar para vocês. Vocês responderam B e C, tá? A resposta da banca é letra C, mas a letra B também está de acordo. Então, eu vou explicar por quê. Vamos começar aqui na letra A, né? O sofrido tempo não passou. O sofrido tempo não passou muito rápido, infelizmente. Aqui você tem sofrido, né? Então, você não acrescentou apenas. Aqui a pergunta é: assinale a alternativa em que somente advérbios foram acrescentados atrás. Somente advérbios, tá? Sofrido. Tá. Já sei o que é, gente. Vamos voltar aqui agora, eu vou esclarecer para vocês. De fato, a letra B, ela não está certa, tá? Mas guarda aí que eu vou... Olha, a gente tem que ler direito a pergunta para a gente não correr o risco aqui de errar, né? Assinale a alternativa em que somente advérbios... Pronto. Matamos a charada, olha. Em que somente advérbios foram acrescentados à frase. Majestoso, embora nesse contexto esteja com valor semântico, ó, ele tem valor semântico de advérbio de modo, né? Mas ele não é advérbio, ele não tem a classificação gramatical de advérbio, ele não pertence à classe, né, de palavras, dos advérbios ali. Mas ele tem valor, ele assume valor semântico, então é diferente, tá vendo? Por isso que a gente volta, tem que sempre voltar lá na aula anterior, valor semântico, valor sintático e valor morfológico, né? Ficando nesses dois, no valor semântico e no valor morfológico. Então, morfologicamente falando, majestoso não é advérbio, majestoso é um adjetivo, certo? Por isso que essa questão, ela confundiu, e a banca foi esperta mesmo de colocá-la. O que ela está pedindo é assinar a alternativa em que somente advérbios, somente palavras que são advérbios, que pertencem a essa classe gramatical. Se ela dissesse, né, assinar a alternativa em que somente palavras com valor semântico de advérbios foram acrescentados à frase, aí assim a gente poderia considerar a letra B também, tá? Sofrido tempo, a gente tem sofrido aqui, né, é um adjetivo, então a gente já descarta. Veja só, não é advérbio, muito é advérbio, rápido também é advérbio, né? Infelizmente também, né, afirmação, tá?
bastante aqui na letra B é advérbio, mas majestoso, vou pôr entre parênteses, é um adjetivo com valor semântico aqui de advérbio. Tá? Valor semântico. Realmente, agora olha na letra C. É complexo, né, Thaís? Eu falo que é bem complexo. A gente tem que entender a pergunta para a gente responder aqui. É bem complexo. Né? Realmente o tempo passou, depressa demais. Então, agora aqui ó, nós vamos ter o realmente, beleza, é afirmação. O tempo passou, como que o tempo passou? O tempo passou depressa, tá certo? É um advérbio de modo. Demais, advérbio de intensidade. Então, aqui, as 3 classes de palavras, elas são advérbios. Certo? Sim, a letra D. Sim, o curto tempo já passou. Aqui a gente tem o sim, que é a afirmação, mas nós vamos descartar aqui o curto, que é um adjetivo, né? Então, não tem somente advérbio. Então, a resposta certa é a letra C. Então, vou marcar aqui letra C, certo? Vou ticar. Vão fazendo assim, vão respondendo um papel à parte, a não ser que vocês estejam aí já com slide, né, para fazer junto comigo, tá? Essas questões são muito importantes, a gente tem que analisar mesmo, né? Tá, vamos para a próxima questão, número 4. Indique a alternativa gramaticalmente incorreta, tá? Então, olhando para a estrutura gramatical, né, de algum elemento ali no enunciado. Não fala qual é a palavra, enfim, né, vocês que vão ter que descobrir. Alternativa gramaticalmente incorreta. Vou dar um tempinho. Isso. C, B. Uhum. Tá, vamos ver o porquê, né? Uhum. Eu vou explicar para vocês, tá? Coloquem só a resposta, assim, responda o que vocês acham que qual é a resposta, tá? Eu vou explicar. Uhum. Ok. Então, C e B, vamos ver aí, né? C e B. Bem, a primeira, a casa onde moro é excelente. Quem mora, mora em algum lugar. Então, o onde aqui, vou pôr aqui embaixo, a explicação onde equivale a em que. Pronto, substituir por em que, eu vou usar onde. Onde se refere a lugar. Então, nós vamos usar o advérbio para fazer alusão a lugar, tá? Então, casa onde moro é excelente. Disseram-me porque chegaram tarde. Porque aí, separado, é igual a porque motivo, porque razão. Então, se eu posso colocar, né, se cabe aí a palavra motivo, razão, depois de porque, esse porque é separado. Né, disseram-me por que chegaram tarde, porque motivo, porque razão. Nós temos aí uma frase interrogativa. Ela é interrogativa indireta, tá? Aonde está o livro? Veja, o livro está em que lugar? Então, faça a pergunta, em que lugar está o livro? Então, se eu uso em que, eu não posso usar a preposição a junto com onde. Amanhã a gente vai ver, né? Nós vamos entrar, talvez amanhã, no estudo das preposições. Então, quando o a se junta ao onde, né, nós temos a preposição e o advérbio onde, tá? Fazendo aí uma combinação, né? Porém, esse a, ele tem que estar, ele tem que estar relacionado a alguma palavra, a um verbo anterior,
né? E o verbo estar aqui, onde está o livro, ele é um verbo que não rege preposição a. Tá? O livro está a algum lugar, a gente não diz assim. A gente diz o livro está em algum lugar. Então, se o livro está em, eu não posso usar o aonde, eu tenho que usar somente o onde. Onde o livro está, tá? Então, a resposta é a letra C. É bom o colégio de onde saímos, correto. Quem sai, ó, saímos de, tá? Mais o, né? Saímos do colégio, saímos de algum lugar. E depois a gente tem aquela regra, né? Verbos que indicam estaticidade, verbos que não indicam movimento, né? Você não usa a preposição com esses verbos. Verbos que indicam movimento, que pede preposição, você vai usar a preposição. O sítio aonde vais é pequeno, então a gente vai aqui, né, ter o verbo ir. Quem vai, vai a algum lugar. Então, eu vou ao sítio, né? Eu vou à casa de fulano. Então, o verbo ir é um verbo que indica movimento e ele rege preposição a também. Vai a algum lugar. Então, nós usamos aonde. Vais aonde, tá? Pessoal, ficou claro isso daí? Uhum. Saímos, pede a preposição de, né? Nós saímos de algum lugar. É bom o colégio de onde saímos. Então, saímos do colégio. Nesse contexto aqui, tá? Nesse caso. Saímos da calçada, saímos da escola, né? Saímos de casa, né? Saímos da avenida. Também podemos usar junto com saímos o na, o em mais a, saímos na rua, saímos na avenida, tá? Então, outras preposições também cabem com o verbo sair, tá? A gente vai ver isso amanhã. Tem verbos que outras, mais de uma preposição cabe junto com aquele verbo ali ou com aquela palavra, tá? Então, a resposta aqui, letra C. Muito bem. Joia. Próxima questão, vamos só terminar essas questões, que daí eu dou intervalo, tá? Em todos os advérbios terminados em mente, a seguir transcritos, vê-se claramente a sua formação, a partir da forma feminina do adjetivo, exceto em, tá? Então, o advérbio, ele pode também ser formado, né, a partir do feminino, da palavra feminina aqui. Então, daí, vejam como vocês farão essa questão aí. B. Pessoal, eu marquei aqui essa informação, tá? É importante para vocês conseguirem responder a questão. Vou explicar. É interessante, é uma questão interessante, né? Veja só. Ok, vamos fazer então, né? Vou voltar, gente, mesmo que eu fique, se eu tiver muito repetitivo, você não, eu estou cansada, né? Você está repetindo, mas eu tenho que repetir para mostrar, para reforçar com vocês aí, tá? Então, olha, em todos os advérbios, todos esses aqui são advérbios, certo? Esses advérbios são terminados em mente, mas o que o exercício está pedindo? Você vê claramente a sua formação a partir da forma feminina do adjetivo, exceto em. Tem uma que você vê que o advérbio ele não deriva de uma forma feminina, certo? Do adjetivo. Predominantemente, vamos pôr a primeira palavra aqui, é predomínio, para vocês entenderem. Basicamente, eu tenho aqui básica, camiseta básica, tá? Aqui eu consigo ver claramente a forma feminina do adjetivo. Negativamente, eu também tenho negativa, né? Então, aqui eu consigo ver claramente o feminino do adjetivo. Diariamente, eu tenho diária. Então, eu consigo ver a forma feminina do adjetivo. Humanamente, tenho humana, certo? Tá?
eu consigo ver claramente, né, a formação a partir da forma feminina do adjetivo. Porém, aqui, predominantemente, não. Predomínio não é feminino, né? Então, a resposta é letra A. Eu não consigo, eu não vejo essa clareza, não é uma palavra feminina. O predomínio, né? Algo é masculino, né? Certo? É isso. Então, aqui eu já tiquei para vocês a formação a partir da feminina do adjetivo. Não, ela não é uma questão realmente, ela não é uma questão difícil, é complicado em entender. Por isso que a gente tem que voltar aqui e ler de novo o enunciado. É igual a questão anterior, né? Que pede somente advérbios. Daí você não pode entrar no valor semântico, você tem que entrar no valor morfológico. Então, quando pede advérbios, você vai associar. Se está pedindo somente advérbios, eu vou pensar em valor morfológico, não em valor semântico. É interessante, né? Bem, essa questão assim aí, olha, assinale a alternativa contendo palavras que pertencem à mesma classe gramatical. Está fácil, né? Isso, predomina, exatamente. Sim, mas básico nós temos os dois, né? O e a. Então, por exemplo, roupa básica, né? Então, nós temos os dois ali, tá? Isso. O predomínio, nós temos só ele, né? Masculino. E essa questão, a 6? A 6 está fácil, né? Uma questão fácil. Isso, letra A, né? Então, a alternativa que contém palavras que, aqui, provisoriamente, abaixo, não, são advérbios. Isso aqui é para reforçar, né? O advérbio. Aqui, amor, ódio e esse. Amor e ódio são substantivos, esse é pronome. Apenas é um advérbio, nosso é pronome. Dos aqui pode ser considerado uma preposição, que é uma contração de de mais os, né? Grande é adjetivo, amarelas é adjetivo, igreja, depois é advérbio, medrosas é um adjetivo e de é preposição. Então, são palavras, né, que não pertencem à mesma classe gramatical. Deixa eu ver o que mais que tem. Tá, tem mais duas questões, vamos fazer essas duas, depois eu libero aqui o intervalo. Dizer, eu achei uma questão interessante, olha, dizer só no fim do mês recebe. É diferente de no fim do mês recebe, pois no primeiro caso é flagrante a ideia de, e aí? Intensidade, demora, tempo indefinido, rapidez ou probabilidade. O que vocês acham? Já estão respondendo? Eu vou ver aqui. Aham, sim. Exato. Mas olha que interessante, só no fim do mês recebe. Aqui é o valor semântico, a ideia que se expressa. Vamos pegar as duas, só no fim do mês recebe. Agora, no fim do mês recebe. A ideia do primeiro, ela é intensidade ela não é. Intensidade o só, ele não traz ideia, se a ideia que ele traz não é de intensidade, né? O só pode ser exclusão, né? Nesse caso só, ele traz esse valor de demora. Nós vimos que tem, né, o advérbio, ele tem isso, ele assume mais outros valores semânticos, né? Então, aqui é demora, somente só no final do mês recebe, vai demorar. Agora, se a gente fala no fim do mês recebe, aí é probabilidade, aí é algo real, é algo possível mesmo, é probabilidade. Então, é diferente, tá? É tempo definido aqui, seria. É uma questão, assim, que eu achei, né? Dá para a gente pensar um pouquinho, né? E essa número 8? A número 8 vai trabalhar com a palavra tal, tá? Vamos ver. Imagine um relógio que só tivesse pêndulo, sem um mostrador, de maneira que não se vissem as horas escritas. O pêndulo iria de um lado para o outro, mas nenhum sinal externo mostraria a marcha do tempo. Tal foi aquela semana da Tijuca. Então, vou marcar aqui o tal, tá? Tal foi aquela semana da Tijuca. Considerando
o parágrafo transcrito, é correto afirmar. Então, vocês podem ler as alternativas e pensar qual é a resposta, né? Responderam bastante, e já tem bastante resposta, né? Joia. Então, a maioria respondeu letra E, né? Veja que é uma questão bem contextualizada, tá? Então, ela não fica focada apenas no advérbio, né? Então, ela puxa aí assunto de verbo, né? Do modo verbal também. Então, achei muito interessante a questão, tá? Bem, então vamos, conjunção aqui, ó, conjunção, a letra D, né? Ela aponta aqui a conjunção. Então, vou voltar a questão e depois a gente vai aqui para as alternativas. Imagina um relógio que só tivesse pêndulo, sem mostrador, de maneira que não se vissem as horas escritas. O pêndulo iria de um lado para outro, mas em um sinal externo mostraria a marcha do tempo. Tal foi aquela semana da Tijuca. Tal foi aquela semana. Veja, considerando esse parágrafo, é correto afirmar que a forma verbal no imperativo, tá? Indica que o narrador se dirige ao leitor tratando-o por voz, errado. Imagina é a segunda pessoa. Eu imagino, tu imaginas. Então, no curso anterior, nós vimos sobre a formação do imperativo, né? Do imperativo afirmativo. Então, aqui, nesse caso, é a segunda pessoa. Imagina tu. Então, não é vós, que a letra A gente já descarta, tá? Para ser, se fosse vós, seria eu imagino, tu imaginas, imagina, imaginamos, imaginais. Então, seria imaginai. Imaginai um relógio, né? Então, se fosse vós, seria o imaginai, ok. A expressão de maneira que eu teria que até destacar, né? Essa expressão expressa no contexto ideia de finalidade, errado. De maneira que é modo. É a mesma coisa, eu posso substituir por modo. De modo que, de maneira que, então não é finalidade, é modo. Então, já descarto a letra B. Letra C. De maneira que não se vissem as horas escritas. Eu vou colocar aqui, já marcar horas escritas. Se o verbo ver fosse substituído por poder ver, a correção gramatical exigiria a forma pudesse ver. Não, teria que ficar no plural, de maneira que não se pudessem ver. Por quê? As horas escritas, que é o sujeito, ela está no plural, o sujeito está no plural. Então, se o sujeito está no plural, o verbo vai para o plural. Tá vendo? Uma coisinha assim, de pegar mesmo, uma pegadinha. E outro detalhe, né? Vissem está no plural. Então, eu já vou, né, já pensar, se vissem está no plural, pudessem ver, fica no plural. Se o segundo período fosse iniciado com nenhum sinal externo para que se mantivesse o sentido original, a conjunção a ser empregada seria porém. Então, onde que está aqui? O segundo período, se fosse iniciado com nenhum sinal externo, imagina tu um relógio que só tivesse pêndulo sem mostrador, de maneira que não se vissem as horas escritas. O segundo período é esse. Nenhum sinal externo aqui. Ok. Porém, tá? A conjunção... voltando, gente, que eu me perdi. Se o segundo período fosse iniciado com nenhum sinal externo, então, sem nenhum sinal externo, para que se mantivesse o sentido original, a conjunção a ser empregada seria porém. Não. O mas, ele é a mesma coisa de porém. Então, mas e porém são sinônimos, são conjunções adversativas. Então, eu não preciso, né, mudar aqui. E a última, olha, em tal foi aquela semana da Tijuca. O termo destacado é um advérbio, sim. É um advérbio que tem valor, o que mesmo? Anafórico. Ele vai retomar a ideia anterior, tudo que foi colocado anteriormente aqui no texto. Então, a resposta é a letra E, certo? E outra coisa, o tal, ele se classifica como advérbio de modo.
tal foi, né? Por quê? Porque indica o modo como a semana da Tijuca, né? Como que foi a semana da Tijuca, o modo, né? Como ocorreu ali na semana da Tijuca, que é o local, certo? Advérbio, sim, mas ele não está ligado ao verbo. Tal, ele retoma, né? Lembra que nós vimos lá no início do nosso, tal foi aquela semana da Tijuca, ele vai retomar toda a ideia anterior. Tal aqui significa modo, tá? Tem valor de modo, certo? E aqui nós temos também o verbo ser, né? Tal foi. A semana foi daquela forma, daquele modo. Então, ele modifica o verbo ser aqui. Não é o verbo ir, né? É o verbo ser, nesse caso, certo? E o valor que ele tem aqui é anafórico, não é de tempo, é de modo. A ideia é, aquela semana da Tijuca foi de tal modo, foi desse modo. Eu vou pôr aqui embaixo, tá? A interpretação que eu dei. Então, aquela semana, né? Aquela semana da Tijuca foi dessa forma. Vou pôr até assim, ó, foi dessa forma, tá? Foi desse modo. Que modo, né? Um relógio, imaginando todo aquele movimento daquele contexto lá. Claro que isso é uma metáfora, né? Isso assim, uma metáfora que se usou aí, até uma comparação mesmo, né, com o relógio, com o ritmo do tempo. É tempo, né? É para dizer a questão, é para fazer, assim, referência ao tempo, né? A passagem do tempo, certo? Isso, a passagem do tempo, mas o tal ali não é tempo, o tal aí é modo, tá? Por isso que não pode confundir com tempo aqui nesse contexto. Porque você olha relógio, você já pensa assim, tempo, né? Não é modo. Então, a interpretação é essa que eu passei para vocês. Aquela semana da Tijuca foi dessa forma, foi desse modo, tá? Então, muito bem, gente. Sim, já seria. Pois é, por isso que a gente tem que fazer bastante exercício para a gente ficar craque, né? Para a gente já bater ali o olho e já entender. Aí, pessoal, eu retomo, né? Volto com vocês depois do intervalo sobre esses valores que nós temos, assim, que observar, né? Valor anafórico, catafórico, que o advérbio tem, valor deítico, tá? Para ajudar na resolução das questões, né? Vamos fazer um intervalo, porque depois eu já vou entrar aqui nos advérbios e a construção dos sentidos, tá? Então, a gente faz um intervalinho, que só vai cansar muito, né? É muita informação. Vamos lá, então, intervalo. Pessoal, vamos retomar. Então, a gente vai, assim, continuar agora. Deixa eu só compartilhar aqui. Tá, então, nós paramos, nós fizemos essa questão, agora a gente vai, nós vamos começar a, a ver sobre os advérbios, né, e a construção dos sentidos. Tá? Então, quais são os sentidos que o advérbio, que determinados advérbios têm, né? Então, por exemplo, o advérbio já. Então, já pode ter o sentido de, neste momento, agora. Tá com som, né? Neste momento, agora. Por exemplo, já estamos a meio caminho de lá. Então, já, neste momento, né, o agora, estamos a meio caminho de lá. Então, é esse sentido. Também pode ter o sentido de em algum momento, ou período, no passado, anteriormente, antes. Então, aqui como exemplo, olha, já li muito suspense, tá? Então, já li algo que era recorrente, né? Já passou. Então, ele evoca o passado, anteriormente, antes. Encontrei a janela já aberta. Então, também
algo, né, que aconteceu anteriormente, antes, então a janela já estava aberta. Também o já, ele pode significar imediatamente, agora mesmo. Desligue já a televisão. Então, já, imediatamente, né? Desligue agora mesmo a televisão, essa televisão. Pode significar logo, dentro em pouco, diga que já o atendo. Então, diga que logo o atendo. Mas ele foi tão grosseiro que ela já não queria vê-lo. Então, ela já não queria mais, né? Ele tem esse significado, esse sentido. Em parte ou até, se ele aceitar o cargo, já é um progresso. De antemão, com antecedência, como terei visitas à noite, já deixei a casa arrumada. Mas, entretanto, ele malha muito, já ela não gosta nem um pouco. Então, aqui nós temos o valor, o sentido, né, de advérbio. Ele malha muito, mas ela não gosta nem um pouco. Desde já. Então, o advérbio desde já, né, a locução adverbial, pode significar a partir de agora, deste momento em diante, doravante, ou já neste momento, antecipadamente, né, em relação a algo. Exemplo, agradeço desde já, então, antecipando alguma coisa, né, algum pedido, normalmente a gente utiliza esse desfecho, né, para alguma solicitação. Agradeço desde já qualquer ajuda que possam conceder. E nós temos aqui a já já, né, que é essa expressão também adverbial, que significa logo, imediatamente, sem demora, já já chego aí, né? Então, logo chego aí. Ainda pode ter o sentido de até este momento, até agora. Exemplo, né? A conferência ainda não começou. Então, a conferência até agora, até este momento, não começou. Ainda hoje uso aquele colar. Então, ainda hoje é algo assim que ainda hoje uso aquele colar, é uma ação habitual, né? Algo que até o momento, né, se pratica, se faz. Ainda também tem o sentido de até certo tempo, no passado, né, que já foi mencionado, ou até então, até aquele momento. Quando voltei do exterior, eles ainda não tinham se casado. Então, até aquele momento, eles ainda não tinham se casado. Até certo tempo, antes mencionado também no futuro. Quando você voltar, ainda estarei no início de minha viagem. Em algum momento no futuro, ela ainda chegará. Veja que interessante, né? Em algum momento no futuro, é o sentido do ainda. Realça também a exiguidade de tempo decorrido. Ainda há pouco, ainda há 5 minutos, então, tempo passado, falávamos de você, significa ao menos, né, está sempre atrasado. Se ainda fosse eficiente, daí eu posso substituir por ao menos, ó, se ao menos fosse eficiente. Também, além disso, inclusive, ele canta e ainda dança. Então, aqui tem um sentido de adição, né, de acréscimo. Ele canta, também dança. Além disso, dança. Outros sentidos do ainda, olha, mas, além disso, muito aplaudido ao final do show, cantou ainda canção, né? Cantou mais uma canção. Também o sentido aqui, a ideia de acréscimo.
exatamente, precisamente, saiu ainda agora, né? Então, saiu exatamente, precisamente agora. Mesmo assim, não obstante, ele já te devia um dinheirão e você ainda lhe emprestou mais. Então, apesar disso, mesmo assim, você ainda emprestou mais. Então, é o sentido do advérbio. Por fim, afinal, depois de tantos anos, restou-lhe ainda uma lembrança, né? Restou-lhe finalmente uma lembrança. Expressa também reforço, aumento, incremento. Nosso medo ficou ainda maior. Aumento, né? Intensifica, incrementa. Expressa também o ainda continuidade de algo, mesmo em condições adversas. Sorris da minha dor, mas eu te quero ainda, né? Então, aqui a expressão é de continuidade de alguma coisa. De um relacionamento, né? Enfim. Ainda agora, né? Intensifica o tempo, olha, agorinha, ainda assim, apesar disso, ainda bem que, felizmente, né, ainda por cima, além de tudo isso, né, significa além de tudo isso, para culminar. Então, são esses outros sentidos da palavra ainda, né, com outras, combinada a outras. Ainda que também significa mesmo que, liberdade ainda que tardia, né, mesmo que tardia. Apesar também significa apesar de que eu, embora vou respeitar a decisão, ainda que não concorde, embora não concorde, apesar de não concordar. É esse sentido. Agora a gente vai para as questões de concurso, tá? Então, mesma dinâmica, vou dar o tempinho para vocês lerem a questão e responder, tá? Resposta também no chat, e a gente vai compartilhando e comentando. Agora são só questões. Como diz agora, é praticar. Tá? Podem fazer a primeira. Não, o link da chamada ainda não está disponibilizado, tá? Nós estamos fazendo as atividades agora. O link ele é disponibilizado a partir das 8h30. Ok. Então, vocês responderam aí letra A e letra B, né? Ok. Então, vamos lá, tá? Vocês estão ótimos nas respostas. Veja só. A tão difícil arte de amar bonito. Então, aqui a gente tem a palavra difícil, né? Difícil, arte difícil. Arte é substantivo, difícil é adjetivo. Então, tão modifica, né? Modifica um adjetivo, aqui na primeiro enunciado. No segundo, talvez seja tão simples, tolo e natural. Simples é também um adjetivo, talvez seja simples, né? Então, a palavra é um adjetivo. Tão modifica adjetivo. Portanto, as duas são advérbios e modificam adjetivo, tá? As duas são advérbios e modificam adjetivo. Ok, certo? Tranquilos? Vamos para a próxima questão, número 2. Deixa eu ver se tem alguma coisa para a palavra tal. Então, aqui é tal. Já tá aqui. Certo, então a maioria respondeu, todos, né? Responderam a letra B. Então, tal como vocês já viram, né? Tal como está organizada, o tal aqui é modo, né? E exato, Thaís já respondeu aí para nós, advérbio de modo. Então, é a letra B. Ótimo. Vamos para a próxima. Próxima questão. E aí? Maria respondeu a letra C, né? Então, a questão é, não é cedo demais.
O uso duplo da palavra negativa nesse trecho tem a finalidade de responder de modo peremptório a uma pergunta anteriormente expressa. A gente não sabe se teve pergunta, né? Enfim, a gente imagina realmente um diálogo aí, tá? Mas não é cedo demais. Contradizer um argumento levantado pelo próprio autor. Reforçar o tom de diálogo com o leitor, já introduzido no texto. Negar uma opinião contrária expressa na frase anterior. Chamar a atenção do leitor para o caráter ambíguo do que é dito. Aqui não tem ambiguidade. Aqui, quando a gente usa normalmente, não é cedo, nesse caso, é para reforçar. Reforçar o tom de diálogo com o leitor, tá? Então, o reforço da ideia, do diálogo. Não é cedo demais. Então, não é negar uma opinião contrária também, não. Certo? Porque aqui a gente não sabe, nós temos apenas um trecho, né? Nós não temos todo o texto. Então, a gente estabelece mais como resposta, né, próxima à letra C, tá? E a questão 4. Ao contornar a ilha principal em busca... Vou deixar vocês lerem. Deixa eu ver se tem alguma coisa para marcar aqui. Aqui, demos de cara. Peremptório é algo definitivo, tá? É aquilo que se define, que chega a uma resposta, um resultado, assim, definitivo, incisivo. A questão coloca o seguinte: responder de modo peremptório significa de modo incisivo, terminante, né? Definitivo a uma questão, né? Isso. Daí vocês responderam, letra A, na número 4, né? A maioria. Então, vamos ver isso mesmo, né? Subitamente, furtivamente, favoravelmente, efemeramente ou mormente. Ao contornar a ilha principal em busca do ninhal das fragatas, nosso ponto de ancoragem, demos de cara, né? Então, essa expressão, dar de cara, significa, né, uma forma popular que transmite a ideia de que a ação ocorreu subitamente, certinho. Dar de cara, né, algo súbito, algo repentino. A próxima questão. Daí eu vou assim, sugerir que vocês, quando forem responder, se tiver alguma dúvida também, busquem o significado, né, da palavra, né, pode consultar o Google mesmo, busca o significado para que vocês consigam também chegar à resposta, tá? Eu vou marcar aqui o exponencialmente, né? Vocês responderam lá, tá entre A, B, C, D, né? Tá D também. Veja, pelo contexto que exponencialmente, qual é o significado dele? Nos últimos 50 anos, a população mundial mais do que dobrou, indo de 2,5 bilhões para 6 bilhões, mais do que dobrou. Durante esse mesmo período, a industrialização permitiu que o consumo aumentasse exponencialmente. Como consequência, a poluição e o lixo também aumentaram. Então, se cresceu a população, cresceu também o consumo, né? Crescendo o consumo, o que que acontece? Qual é a consequência que isso vai gerar? Poluição e lixo. Então, essa a gente vai raciocinando desta forma. Então, isso significa que exponencialmente tem o sentido de intensamente, tá? Algo intenso, algo crescente, né? Algo que ganhou aí uma dimensão maior, uma grande dimensão, tá? O contexto, ele ajuda bastante, né? Você analisando, fazendo a leitura, né? Estabelecendo essa relação, né, com o que se disse antes também, ajuda muito. Então, agora a questão 6, podem ler a 6. Isso, letra, número 6, já marcou aí. Uhum. C.
complemento. Então, vamos ver aqui, né? QAC, né? Certo. Primeiro a gente vai... Vocês viram que nós temos uma expressão, né? Cada vez mais comum, cada vez comum. Dos 3 irmãos, 2 fazem parte de um grupo, cada vez mais comum. Então, eu vou destacar aqui o mais, e vou destacar aqui também o adjetivo comum. Então, veja que aqui, mais, ele intensifica, cada vez mais comum, ele intensifica um adjetivo, tá? Então, aqui ele é um advérbio. Pronto. Assinale a única opção em que a palavra mais está empregada com o mesmo valor gramatical da frase acima. Então, veja, mesmo valor gramatical é mesma classe de palavras, tá? Então, mais se é advérbio, nós vamos ter que identificar a frase, uma dessas alternativas, em que mais também é advérbio. A primeira, eu espero por você o tempo que for. Nós vamos estar juntos mais uma vez. Veja só, vamos estar juntos mais vez. Aqui, o mais, ele vai acompanhar o substantivo vez, né? Então, se a gente disser, nós vamos estar juntos mais 2 vezes, nós vamos estar juntos mais 3 vezes, mais vezes, olha que interessante, né? Nós vamos estar juntos mais vezes. Então, mais aí ele tem valor de pronome, tá? Não de advérbio. Ele não modifica, ele está acompanhando o substantivo vez. Na letra B, não tenho mais dinheiro. Aqui está bem claro, olha. Mais é um pronome também, acompanha o substantivo dinheiro. Então, isso tudo a gente tem que, assim, a gente tem que se atentar, né, para essas palavras que estão ali se relacionando ao mais. Estou tão cansado, mas não para dizer que não acredito mais. Ai, não acredito mais em você. Então, veja que o mais aqui, ele vai reforçar, né, o advérbio de negação, não. Não acredito mais. Ele modifica o verbo. Não acredito mais. Ele modifica o verbo acreditar aqui. E serve também como apoio do advérbio de negação não. Espero que aquela jura não tenha ido para mais ninguém. Aqui é uma questão bem interessante, né? Porque ninguém é um pronome indefinido, né? Então, nós temos mais ninguém e também o mais acompanhando um pronome indefinido. E quando o inverno tristonho chegar, mais amor, olha, também mais acompanha substantivo amor, tá? Então, mais, contextualizando, né? Definindo o valor gramatical dele. Ele pode ser um pronome ou o advérbio. Ele é advérbio quando ele modifica um adjetivo ou advérbio. Um adjetivo ou verbo, tá? Nesse caso, ele modificou aqui verbo e aqui em cima, no exemplo, ele modifica o adjetivo. Questão 7. A questão 7, ela é bem tranquila, né? Vocês vão somente assinalar a afirmação incorreta. Incorreta, tá? Certinho, pessoal. Isso aqui ajuda até na escrita, né? Qual afirmação está incorreta? Além disso, é advérbio e corresponde a outro sim, certo? Então, são sinônimos, tá? E a 2, aí vocês sabem que a 2 vai ser incorreta e a gente vai ver que não cabe aqui o realmente, né? Não ocorrerá alteração no sentido e na estrutura da frase.
se a expressão na realidade, né, for substituída por realmente. Então, oferecem garantia de transporte gratuito. Na realidade, o transporte é feito por ônibus em péssimas condições de conservação. Então, aqui, nesse primeiro, na realidade, não é realmente, eu não vou, né, afirmar, realmente o transporte é feito. Na realidade, é algo que acontece continuamente, né? Algo que acontece, né? Algo que é visto, algo que é óbvio, né? Vamos dizer assim. Bem, vamos agora para a próxima, a questão número 8. Eu gosto bastante dessa questão com o uso do onde, tá? Onde, aonde, dá para a gente poder entender, né? Ok, podem ler essa, já está destacado ali o onde. Então, vamos ver, né? Nos dias de folia carnavalesca, onde a ingestão de bebidas alcoólicas se eleva. O que eu disse para vocês, né? Que o onde a gente emprega para se referir a lugar, né? O onde significa em que. Onde, lugar, tá? Eu vou usar a palavra onde para me referir a lugar. Dias de folia carnavalesca não é lugar, tá? Eu poderia dizer, né, nos dias de folia carnavalesca, nos quais a ingestão, aí sim eu posso substituir, tá, por em que ou nos quais, né, nos dias em que a ingestão de bebidas alcoólicas se eleva, certo? Mas eu não posso colocar o onde aqui, não posso utilizar o onde, porque eu não tenho aqui, né, uma palavra que expressa lugar, tá? Então, está errado mesmo. Aqui na questão 2, na segunda, no segundo enunciado, né, solicito a presença na praça do, deve ser DI, né, reduto dos foliões mais intempestivos, onde se verificam muitas ocorrências. Aqui está certo, que é na praça, é no local, aí é lugar, tá? Então, veja a questão, né, considerando-se as duas ocorrências do advérbio onde, primeiro e terceiro parágrafo do documento, apenas na primeira se respeitam as normas do padrão escrito formal da língua portuguesa para o emprego do advérbio. Não, é na segunda, não na primeira. Então, está errado, né? A alternativa errada, tá? Porque se respeita apenas na segunda, no segundo enunciado, não no primeiro. Vamos para a próxima questão. A próxima questão, a gente já vai ter, assim, uma questão mais tranquila, né, mais light. É um poema do Manuel Bandeira, tá? Poema só para Jaime, o Vale, é o título do poema. Daí eu vou ler para vocês, e depois a gente vai analisar aqui as palavras que estão grifadas, né? Quando hoje acordei, ainda fazia escuro, embora a manhã já estivesse avançada. Chovia. Chovia uma triste chuva de resignação, como contraste e consolo ao calor tempestuoso da noite. Então me levantei, bebi o café que eu mesmo preparei. Depois me deitei novamente, acendi um cigarro e fiquei pensando. Aqui é grifo, tá? Do autor, de quem elaborou a questão. Humildemente pensando na vida e nas mulheres que amei. Então, é um poema do Bandeira. A questão colocada é esta: os termos em destaque, novamente e humildemente, classificam-se como advérbios no caso de uma resposta afirmativa, justifique, procure justificá-la, indicando também a circunstância que elas expressam. Então, eu vou colocar aqui as. Primeiro, né? Depois me deitei novamente. E humildemente fiquei pensando.
humildemente pensando na vida e nas mulheres que amei. Novamente, humildemente, são advérbios, sim ou não? Novamente, humildemente. Sim, ok. Então, resposta, Conceição já deu ali. Sim, a Ellen, né? E quais são as expressões, quais são as circunstâncias que elas expressam novamente e humildemente? E aí? Sim, e qual é a expressão qual é a circunstância que elas expressam? Novamente, expressa a circunstância de quê? Sim, ela modifica o deitei. Novamente, me deitei. Então, é o quê? Qual é a circunstância? E pensando, estava pensando, fiquei pensando humildemente. Então, qual é o sentido, o valor semântico, o sentido que novamente tem e que humildemente tem? Sentido, circunstância. Aí vocês vão me dizer se é circunstância de tempo, de modo, de intensidade, de lugar, de negação, afirmação, é isso daí, tá? Deu? Isso, ótimo, Conceição. Novamente, Conceição já colocou tempo. E humildemente? Modo, ótimo, responder as duas aí. Parabéns. Então, tempo e modo. Ótimo. São muito bacanas para participar. Transforme-os em locuções adverbiais correspondentes. Agora a gente vai transformar em locução adverbial. Então, novamente, vamos pensar numa locução. Novamente, qual é a locução adverbial? Locução adverbial já são duas palavras. De novo, ótimo, Thaís. E humildemente? Isso. Então, novamente, de novo. E humildemente, na verdade, humildemente, nós vamos usar a preposição com, né? Então, humildemente, com humildade. Então, deixa eu substituir exato, com humildade, a Nádia já pôs ali, tá? Com humildade, de maneira humilde, de modo humilde, com humildade, ótimo, tá? Então, veja só, depois me deitei de novo, né? Vamos pensar na expressão adverbial. Com humildade, pensando na vida e nas mulheres. Normalmente, a expressão adverbial, ela é acompanhada por uma preposição, de modo humilde ou com humildade, certinho, tá? Então, de novo, de modo humilde, ou também, né, com humildade, certo? Ok. Muito bem, gente, tá joia. Nós estamos caminhando, hein? Vamos para a próxima questão. Essa questão é bem tranquila. O que que vocês vão fazer? Ao estabelecer familiaridade com as orações em evidência, isso, preposição. A preposição, deixa eu voltar, Thaís. A preposição aqui é o de, tá? E é o com, né? Então, a preposição, ela vai se juntar ao adjetivo, né? No caso, de novo, novo, com humildade, humilde também, de modo humilde, humildade, a humildade é um substantivo. Então, ela se junta a uma palavra para formar uma locução, nesse caso aqui, tá? Ao estabelecer familiaridade com as orações em evidência, substitua as expressões em destaque por advérbios que retratem circunstância de modo. Então, tentem fazer essa daí vocês vão tirar de letra, bem tranquila a questão. Isso, é isso mesmo, calmamente. Então, com calma, o rapaz foi se aproximando dos convidados, vocês vão respondendo no chat, essa daí depois a gente comenta. Na letra B, você tem com suavidade. Então, a gente vai procurar manter, né, a suavidade, então, suavemente. Porque poderia ser com leveza, né? Então, se fosse com leveza, levemente, tá? Mas o sentido, o valor semântico é o mesmo, né? São termos sinônimos. Isso, a Tânia já pôs ali para nós. Então, calmamente, suavemente, ficou cautelosamente, carinhosamente, certamente. Então, veja que todos eles são advérbios de modo. Então, de modo calmo, de modo suave, de modo cauteloso, de modo carinhoso, de modo certo.
né? Então, você põe aí a palavra modo, de modo, né, e alguma coisa também, certinho. Tá? Aqui tá bem tranquilo, né, pessoal? Essa questão aqui tá bem tranquila, né? Ok, agora tem a chamada aí. Antes da gente passar para as outras duas questões, faltam duas só para a gente terminar. Deixa eu perguntar para vocês, a gente está com um tempo também para a gente entrar, né, em outro conteúdo, se for o caso. Daí eu vou ver com vocês, com o grupo, se vocês gostariam assim, de ver um outro assunto também, além do assunto que nós vamos estudar, né, que ainda é conjunção e preposição. Então, nós temos o estudo da conjunção e preposição para a gente fazer. Tem algum outro assunto que é relevante para vocês? Por exemplo, crase, assuntos de ortografia, emprego da crase, né, emprego do hífen. Nós vimos isso em janeiro, mas se for necessário, se vocês quiserem também, eu posso retomar esse conteúdo com vocês. Aí eu gostaria que vocês me dessem esse ok aí no chat, tá? Por favor. Que vocês também gostariam de estudar. Que daí eu preparo a aula em cima disso, em cima dessa necessidade, né? Porque eu lembro que crase é algo que sempre vocês pedem, né? Os que já vêm caminhando, os que já vêm participando dos cursos mensalmente, né? Pedem para estudar crase. Tem mais alguém que... Vamos para a próxima questão. Enquanto isso, vocês vão fazendo essa, tá? Emprego do hífen, né? Crase. Ok, vão pondo aí para mim, tá? Se manifestem. Regras, né? Uhum, crase. Crase cai bastante em concurso, né? Uso do porquê, aí, uso do porquê. Tá? Verdade, uso do porquê, a crase. Uhum, joia. A data do link. Tá? Onde também, uso do porquê, uso do onde, Conceição, é isso? Uhum, joia, gente. É isso que eu queria. Funções do que, bacana, né? Do pronome relativo. Nós vimos no mês passado, no mês de março, a gente estudou também as funções do pronome, né? Joia, onde também. Então, é voltar um pouquinho, né? E estudar. Dia 12, eu acho que tem problema na Vanusa, na chamada, parece. É, funções do ser. Tá. Funções do ser nós vamos ver também mais um pouquinho. Está dia 12? Não, mas hoje é dia 12. É isso, a chamada está certa, hoje é dia 12. Pessoal, vamos responder isso daqui, partindo do pressuposto de que os advérbios são invariáveis. Analise os termos em evidência, caracterizando-os de acordo com a classe gramatical a que pertencem. Então, a gente vai lá, melhores, né? A aluna fala melhor, atualmente ele anda meio triste, onde estou, as oportunidades de trabalho são menores, tá? Então, vejam aqui. Os advérbios são invariáveis. Os termos em evidência são os termos destacados, sublinhados. Vocês vão caracterizar de acordo com a classe, dizer a que classe gramatical eles pertencem, tá? A primeira, ele teve melhores chances para se destacar. Porque só agora resolveu se decidir? Melhores chances. Chances melhores. Nesse primeiro, na letra A, melhores é o quê? Isso, o Luciano já respondeu, joia. Então, o Luciano já identificou o advérbio, né? É a letra C. Atualmente, ele anda meio triste. Então, você tem aqui o adjetivo triste, né? Então, o advérbio modifica o adjetivo triste. Então, vamos marcar a letra C, certo? Então, na letra A, melhores é o quê?
A aluna fala melhor do que escreve. Melhores chances. É um adjetivo, certo? Agora, a aluna fala melhor do que escreve. Aqui também é um advérbio. Então, vamos pôr aqui, né? Adjetivo. A gente poder... Eu tenho um adjetivo. Ela fala melhor. Aqui também, gente, voltando, né? Nós vamos caracterizar de acordo com a classe gramatical. Então, é dizer se é advérbio, aqui também é advérbio, ó. Advérbio de modo, tá? Meio triste, advérbio de intensidade. E onde estou, as oportunidades de trabalho são menores, né? Oportunidade menor aqui eu tenho adjetivo. Oportunidades menores de trabalho. Então, aqui nós temos verbo de ligação, né? E adjetivo aqui, tá? Então, voltando, melhores chances, adjetivo, fala melhor, advérbio de modo, fala de modo melhor, né? Anda meio triste, intensidade, né? Onde estou, as oportunidades são menores, adjetivo, oportunidades menores, né? A gente pode aqui eliminar esse verbo ser aí, que é um verbo de ligação, tá? E a última questão aqui para a gente encerrar. Analise os advérbios em destaque, classificando de acordo com a circunstância. Hoje, fomos surpreendidos com a chegada dos visitantes. Hoje é o quê? Advérbio de... Vamos pôr aí no chat. Tempo, joia. Tá? Tempo. Não me incomodo com a sua impaciência. Isso. Então, hoje, advérbio de tempo. Vocês vão classificar os advérbios. Exato, o tipo de advérbio, tempo. A circunstância que eles expressam. Não, negação, joia. Talvez. Talvez eu compareça ao seu aniversário. Talvez dúvida. Cíntia, joia. Estamos muito contentes com a sua aprovação. Muito. Intensidade. Alegremente, Pedro se despediu de sua família. E a letra E, modo, né? Então, Pedro se despediu com alegria, de modo alegre, tá? Pessoal, então, o que eu trouxe para vocês hoje é isso. Amanhã nós vamos começar a nossa aula fazendo a atividade 1, lá do Moodle. O fórum ainda não disponibilizei a pergunta, eu vou disponibilizar agora à noite a pergunta do fórum, tá? Coisa bem simples, tranquila, para vocês fazerem, daí eu não disponibilizei ainda, porque diz respeito ao estudo da preposição, que a gente vai começar amanhã, tá? E eu vou, diante, assim, do que vocês colocaram no chat como sugestão de conteúdo, eu vou trabalhar também crase, o emprego do porquê, né, o emprego do onde, enfim, o que vocês sugeriram aí, tá certo? Então, amanhã é a nossa aula, quinta-feira, não é feriado, tá? Nem véspera de feriado, então eu espero vocês, eu aguardo vocês amanhã, agradeço a presença de todos hoje, desejo uma ótima noite a todos, um bom descanso.